A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, amigos de um modo geral. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, dessa feita para trazer o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD, desse segundo trimestre de 2021. Hoje é a lição de número 6, de 9 de maio de 2021. A lição de hoje tem como título o Ministério de Apóstolo. Nas lições passadas, nós vimos aí os dons espirituais, os 9 dons apresentados lá em 1 Coríntios. Fizemos uma abordagem sobre o conjunto de dons de poder, dons de revelação, dons de elocução. E hoje nós começaremos aqui uma série de lições, agora falando dos dons ministeriais. São dons não muito trabalhados no seio da igreja. A maioria das pessoas, somente aqueles que não estudam, não se aplicam ao estudo da Bíblia, pensam que existem apenas aqueles 9 dons lá de 1 Coríntios 12. Porém, nós vamos ver que existem outros dons registrados na Bíblia, e dessa feita agora estaremos vendo os dons chamados de dons ministeriais. E dentre esses dons aqui, o primeiro que nós vamos estar trabalhando é o ministério de apóstolo. E aqui eu quero chamar a tua atenção para o título aí da lição, o ministério de apóstolo, fazendo menção aí de 2 termos que são fundamentais nessa lição. Aí a ideia de ministério e também apóstolo. Ministério, essa ideia vai servir para os demais dons, e aqui um destaque para o dom, no caso aqui de apóstolo. No primeiro momento, dentre as possíveis, as várias definições que nós podemos ter aí do que seria um ministério, aqui eu busquei uma definição que nos apresenta o seguinte: ministério, obra ou serviço realizado por um ministro. Então, ministério é obra ou um serviço realizado por um ministro. O ministro, ele vai ter o que? Um ministério a realizar. Então, a obra ou um serviço realizado por um ministro, por um servo ou por um ajudante responsável perante uma autoridade superior. Isso aqui eu acho interessante porque traz a ideia de que, sintetizando, o ministério é uma obra, é um serviço que é realizado por alguém, porém esse alguém está sob a autoridade de um superior. Então, o ministério é uma pasta, vamos dizer assim, no sentido secular, que alguém ocupa, porém, dentro da hierarquia, ele está debaixo do comando de um superior. Mas, em síntese, um ministério é um serviço realizado. Então, essa é a ideia de ministério, é um serviço realizado, e realizado para alguém. Realizado, é claro, dentro de um âmbito, porém, sob debaixo de uma autoridade. E a expressão apóstolo, resumidamente falando, é enviado, aquele que é enviado. Então, se nós formos olhar aqui, o ministério é um serviço, se apóstolo é enviado, isso quer dizer o quê? Que alguém, ele foi enviado por Deus para exercer um ministério. E nesse caso aqui, em se tratando do contexto teológico, evangélico, esse alguém que foi enviado, esse apóstolo, ele foi enviado para realizar o serviço da evangelização, o serviço da propagação do reino de Deus. Então, essa é a ideia de apóstolo. Então, o ministério apostólico é o serviço de alguém que é enviado para realizar uma obra para seu superior, que no caso é Deus. O texto áureo da lição nos chama a atenção para aí um texto de Efésios, capítulo 4, verso 11. Esse texto ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo, não vou comentá-lo, que diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Falando aqui da distribuição
desses dons ministeriais por parte do Espírito Santo, que são também dons do Espírito. A verdade prática nos apresenta o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Portanto, aquilo que eu fiz o comentário anteriormente, quando do título da lição, o objetivo, o propósito do dom de apóstolo é exatamente a expansão do Evangelho do Reino de Cristo. Isso é muito interessante porque nós percebemos que na atualidade existem muitos que se intitulam apóstolo e na verdade são apóstolos cuja missão na atualidade é estar arrebanhando, liderando igrejas já consolidadas basicamente, para fazer grandes eventos, reunir várias denominações em torno de um trabalho, de uma proposta, etc. Quando, na verdade, o verdadeiro sentido de um apóstolo é um desbravador, é alguém enviado exatamente como, por exemplo, um missionário. Um missionário, ele é enviado às nações para desbravar as nações. Esse é o verdadeiro sentido de um apóstolo. É alguém enviado para prestar um serviço para Deus, e não apenas para ser um destaque dentro de grupos já consolidados. Então, isso aqui é bem importante, também fazendo a observação aqui crucial, que quando nós estamos falando aqui de apóstolo, não estamos falando lá dos 12, que é aquele colégio apostólico, ele se resumiu àqueles 12 que foram chamados para serem discípulos de Jesus ali, fazendo aí uma observação para a questão de Judas, que lá foi substituído lá na frente ali por uma questão ali, uma convocação dos próprios apóstolos, substituído por Matias, e aí tem uma série de questionamentos em torno dessa escolha, mas o certo é que o colégio apostólico ele se resume àqueles 12 apóstolos, e encerra quando esses apóstolos morrem, não há substituição desses apóstolos. Então, 12 dos apóstolos de Cristo são aqueles que de fato andaram com Cristo, foram chamados por Cristo, viveram com Cristo. Só esses fazem parte dos 12 apóstolos do apostolado de Cristo. Porém, agora o que nós estamos apresentando aqui é o ministério apostólico, ou seja, é um chamado, é um dom que capacita alguém a agir como os apóstolos de Cristo, com essa chamada de ser um desbravador, de ser enviado por Deus para poder fazer a obra da evangelização, para poder desbravar, vamos dizer, nesse sentido, no reino de Deus. Portanto, o propósito desse dom de apóstolo, como os demais dons que nós veremos em outras lições, é exatamente a expansão do reino de Cristo. Não é status, não é vanglória. Apóstolo aqui não é um título que alguém conseguiu porque fez cursos ou foi reconhecido pelo homem, então agora ele é detentor aí do título de apóstolo, ele é um príncipe dos pastores. Não tem nada a ver com isso. Apóstolo aqui é um ministério, é um chamado, é um dom e não é um ofício, vamos colocar assim. Bem, indo para a leitura bíblica em classe, aí está no livro de Efésios, capítulo 4, versos 7 até o 16, você pode aí acompanhar na sua Bíblia. Nos diz assim o primeiro verso aí que a lição apresenta, o verso 7 do capítulo 4 de Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui eu acho interessante, porque o apóstolo, aqui aos Efésios, ele está dizendo que a graça, o poder, a unção, os dons, a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, segundo a fé, podemos dizer assim, segundo a experiência que cada um teve com Cristo. Então, segundo a medida da fé que foi distribuída a cada um, que cada um alcançou, nos diz o quê? Que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Graça aqui entende-se como um dom, como um favor, como um dádiva de Deus. A uns Deus chamou para uma obra,
a outros Deus chamou para outra obra, tudo isto de acordo com a experiência, com o dom de Deus que há em cada um. Eu acho muito importante, porque a Bíblia nos apresenta que nós não devemos querer coisas que vão além da medida da nossa fé. Então é necessário, e quando nós abordamos a ideia da fé, é necessário que nós entendamos o verdadeiro sentido da fé como um relacionamento com Deus. Então, à medida que eu estreito o meu relacionamento com Deus, a minha fé ela é modificada. Então, nós não podemos pegar e nivelar todo mundo na mesma estatura de fé, na mesma estatura de intimidade com Deus, na mesma posição de receber dádivas, de receber a graça de Deus, porque tudo isso, a manifestação de Deus, a graça de Deus, ela é repartida, ela é distribuída segundo o nosso crescimento espiritual, segundo a fé que cada um de nós experimentamos no nosso relacionamento com Deus. Aí no verso, relendo o verso 7, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, segundo a medida da fé, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Já fiz um comentário sobre isto e as implicações que há nesse texto, mas mostrando a ideia daqui da vitória de Jesus, quando ele, durante a sua morte, a Bíblia diz que ele vai até as profundezas da terra, aí tem toda essa metáfora de tomar a chave do inferno, de levar cativo o cativeiro. E aí o verso 8 diz exatamente isso, que ele subindo ao alto, fala da vitória dele. Se ele subiu é porque ele havia descido, e aí tem todo um simbolismo, uma realidade no mundo espiritual. Diz que ao subir ao alto, subindo como um vitorioso, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E o verso 9 diz, ora isto, ele subiu, que é senão, que também antes tinha descido das partes mais baixas da terra. E aí o verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, de todo o céu, para cumprir todas as coisas. E aí começa a falar dos dons que, no caso, Jesus deu por meio do Espírito Santo àqueles que o servem. Aí o verso 11 nos diz o seguinte, ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então temos aqui já esses dons aqui, elencados aqui nessa lista de Efésios aqui, nos fala sobre ministério. O ministério aqui de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de doutores, como dons e não como ofícios. Será que tenho certeza que é um diferencial muito grande, porque muitas das vezes se tem confundido. Eu sou apóstolo, eu consegui o título de apóstolo, eu consegui o título de pastor, dentro da hierarquia. Mas, na verdade, o que o texto está nos apresentando aqui é que ser apóstolo, um profeta, um pastor, um doutor, um mestre, a depender da versão, dentro desse contexto bíblico, é exatamente ter recebido de Cristo, por meio do Espírito Santo, um dom ministerial, que é também, é claro, um dom espiritual. E qual a finalidade dessa distribuição, de terem chamado uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério. Então esse é o propósito. Para o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, daí chamar dom ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo. Na verdade, todos os dons, tudo aquilo que Deus confere à sua igreja é para a edificação da própria igreja e para potencializá-la, para fazer o trabalhar no reino de Deus, propagando o evangelho. O verso 13. Então, o verso 12 vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, ou seja, há um momento, esses dons eles serão utilizados até que se alcance um objetivo. Porque quando estivermos nos céus eternamente com Cristo,
não há mais necessidade dessas ferramentas, desses dons, porque nós já estaremos num estado de perfeição. Então aqui os dons exatamente para um ministério específico, para alcançar um objetivo. E o verso 13 vai dizer qual é esse objetivo: até que todos cheguemos à unidade da fé, sejamos um em Cristo, e ao conhecimento do Filho de Deus, que tenhamos conhecimento do Filho de Deus. Essa é a função, é para isso que são os dons ministeriais, como os demais dons, e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, os dons, eles têm como finalidade o aperfeiçoamento dos santos para que a igreja, os salvos e aqueles que vão sendo alcançados, eles possam obter uma unidade da fé, ou seja, ter unidade da fé está inserido num só corpo, que é o corpo de Cristo, para que possa ter um conhecimento do Filho de Deus, conhecimento cada dia crescente sobre Cristo e de Cristo, para que venha sendo transformado dia após dia até atingir a estatura do varão perfeito, como coloca o texto aqui, à medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer, esse é o nosso objetivo. Nosso alvo é nos tornar semelhante a Cristo. Porém, essa é uma missão, essa é uma atitude, esse é um processo que ele há de permanecer até a vinda de Cristo, quando Cristo ele há de completar em nós aquilo que faltou. É quando da sua vinda ele há de aquilo que é mortal há de se revestir do imortal, aquilo que é corrupto vai se revestir do incorrupto, e então nós estaremos alcançando a perfeição em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para então tudo isso, a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, chegar à estatura de varão perfeito, completa, a estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Eu acho isso aqui muito importante, porque o que o texto nos apresenta é que os dons ministeriais, toda a obra do Espírito Santo na vida da igreja e através da igreja, é para que a igreja, os salvos, eles possam amadurecer, alcançar a maturidade cristã, a estatura de Cristo, a fim de que não sejam mais meninos inconstantes. São dois termos aqui que eu acho bastante interessante, a ideia de menino, que menino fala de imaturidade, de falta de conhecimento de mundo, entenda-se mundo aqui como mundo espiritual, dentro do contexto bíblico, mas menino fala exatamente disso, de neófito, de imaturidade. E aí coloca o texto menino inconstante. São dois termos caros para o nosso entendimento, e mostra aqui que a igreja ela deve estar buscando um aperfeiçoamento espiritual para alcançar a estatura de Cristo, para que cada um deixe de ser menino e inconstante, ou seja, deixe de ser imaturo, e que tem a ideia de inconstante, que é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que não tem firmeza, que não é constante. O in aí, esse prefixo de negação. É alguém que hoje quer uma coisa, amanhã já quer outra coisa. Está firme durante um mês, no outro mês já está desistindo da fé. Está firme durante um ano, mas no outro ano já não quer mais nada. Então a ideia aqui, e eu acho isso muito interessante, porque o contexto do texto de Paulo aqui aos Efésios nos leva a entender que o que nos dá resistência espiritual, o que nos torna maduro para que nós não sejamos criança no Evangelho, o que nos dá condição de sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é exatamente a comunhão com Cristo. Por meio aqui dessa ação do Espírito Santo, e aí os dons espirituais, os dons ministeriais, são exatamente para o aperfeiçoamento do cristão. Daí a necessidade da igreja ter pessoas que sejam usados por Deus como apóstolos, como profetas, como pastores que pastoreiam segundo Deus, que não apenas tenham o título, doutores, mestres que ensinam, que instruam a igreja para aproximar-se de Cristo, para se tornar semelhante a Cristo. Então, só é possível deixarmos de ser meninos e inconstantes se nós formos levados
a nos aproximar de Cristo a ponto de desenvolver em nós o caráter de Cristo, a ponto de nós a cada dia estarmos crescendo a fim de atingirmos um patamar, uma altura estabelecida, que é exatamente o parâmetro dessa altura, dessa medida, é o caráter de Cristo, é o próprio Cristo sendo gerado em nós. E aí, na sequência desse texto, diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, uma vez que é menino, que é imaturo, que é inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina. São pessoas frágeis que são levadas facilmente pela lábia de um bom orador, de alguém que domina o discurso. Então, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quantas fraudes existem no meio evangélico? Temos aí pessoas que elas estão no auge, são vistos como grandes homens e mulheres de Deus e que pregam muito bem e tem até dons, no caso, fala em língua estranha e às vezes aí são usados de várias maneiras ou quem sabe por meio de um dom que já vem pronto, como falei em relação aos dons espirituais, como também é usado por sua própria capacidade, sua mente, ou até mesmo pelo próprio diabo. Certo é que existem muitos que estão aí, pretensamente homens e mulheres de Deus, que são pretensamente usados por Deus, mas que às vezes também não tem nada de Deus, que é uma fraude. Quantos estão aí arrebanhando pessoas em torno de si, mas que são uma fraude, são uma negação. Eles dominam o discurso, dominam aí a oratória, são muito bons para poder falar a mente das pessoas, a emoção das pessoas, mas de fato não passam de uma fraude. Então o texto está dizendo aqui que a necessidade de verdadeiros apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, para instruir a igreja, e a fim de que a igreja ela deixe de ser menina, criança, inconstante, mas que ela venha atingir uma maturidade a ponto de não ser levada por nenhum vento de doutrina e nem por engano, astúcia de pessoas que são uma fraude, que infelizmente estão no nosso meio. Aí o verso 15, antes, ou seja, ao invés de serem levados por esses que enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Isso aqui é muito interessante, porque fala aqui da ideia de que o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve seguir a verdade, entenda-se verdade como o ensinamento de Cristo, como o próprio Cristo, sua palavra também, mas que a verdade esteja nele em amor. Seguir a verdade em amor, isso aqui é muito significativo, porque não é alguém, eu tenho que obedecer a Cristo, eu tenho que ser verdadeiro porque eu sou cristão, porque eu sou religioso, não. Como se fosse uma obrigação. Mas o que o texto coloca aqui é que esses que foram transformados, estão sendo transformados, a estatura do varão perfeito, a medida completa de Cristo, estão buscando esse objetivo de vida espiritual. Esses estão seguindo a verdade, porém em amor, eles têm prazer, como o salmista diz, o meu prazer está na lei do Senhor, que o nosso prazer está na lei do Senhor e em meditá-la, em meditar nela de dia e de noite. Então essa é a ideia de que o texto está colocando. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E aqui quando coloca a ideia de crescer em tudo, porém não fala de um crescimento individual, não fala de um crescimento por conta própria. A ideia aqui do crescimento, quando diz crescer em tudo, aqui não está falando de crescimento físico, está falando de crescimento em todas as áreas espirituais, emocionais, na vida social, por que não dizer, mas é um crescimento na totalidade. Que possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça. E eu acho bem interessante porque nós sabemos que todo o comando
todo comando que o corpo recebe para ter uma boa saúde, para ter vigor, para ter disposição, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tudo isso é um comando da cabeça. Se a nossa cabeça ela não estiver boa, o nosso corpo também não estará bem. Temos aí as doenças psicossomáticas, que são exatamente doenças que o psíquico ele acaba trazendo para o soma, para o corpo, exatamente porque há um potencial, há uma ligação direta do nosso bem-estar, do nosso modo de ser, o que somos. Depende muito do que pensamos, do que está na nossa cabeça. E aqui o texto está dizendo exatamente que, através desse trabalhar com a verdade, abraçando a verdade e amor, que é possível que nós venhamos a crescer em tudo, porém crescer naquele que é o cabeça, ou seja, no comando, sob o comando de Cristo. Então, a ideia do texto é quem falar dos dons ministeriais, para que possamos nos livrar do engano, amar a verdade, tudo isso tem como primícia maior de que Cristo está na condução da nossa vida, de que Cristo seja a cabeça, que seja nos levando a uma maturidade espiritual, uma vez que nós somos o próprio corpo espiritual de Cristo. E aí ele vai, aí seguindo o verso 16, diz o seguinte, vou ler o verso 15, reler. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual, Cristo, todo o corpo, que somos nós, a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, a ideia de justa operação aqui fala da justa operação de cada parte, mostrando que no corpo de Cristo, cada um tem que trabalhar em conjunto para o bem do todo. A ideia da justa operação, imagina uma engrenagem onde tudo encaixa-se bem encaixado para o bom funcionamento de uma máquina. Então o texto diz aqui que é do qual todo o corpo, no caso Cristo enquanto cabeça, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor. Então é essa comunhão, é essa unidade do corpo, cada um trabalhando em torno de um só objetivo do crescimento do próprio corpo, tendo como comando o cabeça que é Cristo. Isso vai fazer com que o corpo cresça, com que o reino de Deus cresça, com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, e não apenas em número, mas também em qualidade. Que o reino de Deus ele venha como um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas que ela vai, quando ela cresce, ela se torna uma grande árvore. Assim é o reino de Deus. Mas para tudo isso, que tudo isso aconteça, é necessário que nós estejamos debaixo do comando de Cristo, que nós estejamos como juntas, ligados um ao outro, que possamos estar numa justa operação para que haja uma edificação e uma expansão do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso que serve os dons ministeriais. E aqui nós estaremos tratando sobre o ministério de apóstolo. Bem, o que nós temos aqui? Sabemos que o ministério apostólico, segundo o modelo do colégio lá dos 12, ele não existe mais. Todavia, o dom ministerial, descrito em Efésios 4, continua em plena vigência, que é o que nós veremos. Aí na introdução nos apresenta. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando do caráter dos santos, tornando-o semelhante ao caráter de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. Quais são eles? Dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor
ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Bem, então vamos para o primeiro tópico da lição. O colégio apostólico. O termo apóstolo. O dicionário bíblico de Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, um mensageiro, um oficial comissionado por Cristo. Então, apóstolo é o que é enviado em nome de alguém. Então, alguém que está cumprindo a missão em nome de outro é um apóstolo, é um enviado. Então, no caso da igreja, somos enviados por Cristo. Então, aí o dom de apóstolo, que a gente vai ver um pouco à frente, será exatamente alguém que recebeu uma missão de Cristo. No caso aqui do colégio apostólico, o termo apóstolo é essa referência àqueles que foram chamados por Cristo e enviados para poder fazer a obra missionária. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. Muito interessante esse paralelo, porque mostra que, assim como Cristo, ele foi enviado pelo Pai. Então, nesse caso aqui, ele era um apóstolo, seria o primeiro apóstolo de Deus, foi Cristo vindo aqui em nome de Deus para realizar a missão em nome do Pai. Então, da mesma forma como Cristo foi enviado pelo Pai, ele agora envia os seus chamados para poder exercer uma missão. Cristo ele veio na autoridade, no poder, na graça e no amor do Pai. E a igreja, aqueles que recebem o dom do apostolado, aqueles que são chamados como apóstolos, que foram chamados 12 do colégio apostólico, eles iam no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, na graça de Jesus, pregando o amor de Cristo, e também enquanto apóstolo, enquanto um dom, da mesma forma. Quem recebe esse dom o faz na autoridade, no poder, na graça de Cristo. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa de Jesus Cristo, que é o apóstolo por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele para auxiliarem no seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então mostra aqui que o colégio apostólico se refere a esses 12 discípulos de Jesus, que foram convidados por ele, o auxiliaram no seu ministério terreno. Eles foram habilitados para exercer aí o ministério quando aí para o estabelecimento da igreja, e que eles também, antes de fato saírem para fazer a obra mesmo, vamos dizer assim, já sem a presença do mestre, havia uma ordenança, uma observação de Jesus que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso se cumpriu exatamente lá no final da festa de Pentecoste, quando eles estavam reunidos no cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo. Subtópico 3, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais apóstolos encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Então, há uma singularidade desses 12 apóstolos em relação aos demais apóstolos encontrados, por exemplo, nas epístolas paulinas. Porque nós sabemos que os 12 lá do colégio apostólico eram apenas
e restringiu apenas aqueles que andaram com Cristo, que conheceram a Cristo, que conviveram com Cristo. Os que não andaram com Cristo, que não foram chamados por Cristo, não faziam parte do colégio apostólico. E os demais que passaram a ser reconhecidos como apóstolos após, vamos dizer assim, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, e após a morte dos próprios apóstolos em si. Daí para frente, os demais que se tornaram apóstolos, se tornaram como uma vocação, como um dom de apóstolo, como o próprio apóstolo Paulo, ele se vê como um abortivo, porque de fato ele recebeu o dom para o apostolado, era um dom, não era um ofício, porque ele não foi discípulo de Cristo. Então isso aqui é algo que deve ser levado em consideração. Então, eles foram convocados, no caso os 12, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Então, apenas 12 foram convocados por Cristo. Andaram com Jesus, uma outra característica aí do colégio apostólico, da singularidade dos 12, eles foram convocados pessoalmente por Cristo, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Eles acompanharam, presenciaram o ministério de Jesus, participaram do ministério, não só presenciaram, eles participavam do ministério de Jesus. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Então essa é um outro requisito, uma outra distinção dos 12 apóstolos enquanto pertencentes ao colégio apostólico. E uma outra distinção é que receberam autoridade do Senhor, direta da parte de Jesus. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar demônio, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Então temos aqui uma distinção, e isso deve ser feito de maneira muito, muito clara, a distinção dos apóstolos enquanto pertencentes ao colégio apostólico. Então, uma coisa é o dom para apóstolo, outra coisa é o ministério apostólico, chamado lá, no caso, por Jesus. Portanto, em síntese, apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo, o verdadeiro apóstolo, seja ele chamado lá para o colégio apostólico ou pós-colégio apostólico, o verdadeiro apóstolo, ele vai se basear na pessoa e na obra de Cristo, que é o apóstolo por excelência. Então, o modelo para o verdadeiro apóstolo é exatamente Cristo. E aí nós vamos ver que existe os apóstolos do colégio apostólico, que se resume apenas aos 12, e existem os apóstolos atuais, que são, por exemplo, os missionários enviados pelo Senhor, que têm esse dom da parte de Deus de serem mensageiros, desbravadores no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o tópico 2 da lição nos apresenta aí agora o apóstolo Paulo, que é aí considerado aí o apóstolo dos gentios, que recebeu um chamado de Deus e um dom apostólico. Não era aqui mais um ofício, era um dom. O apóstolo Paulo e os seus companheiros, eles receberam uma capacitação, um dom para exercer esse ministério no modelo dos apóstolos, porém não faziam parte do colégio apostólico. Bem, o apóstolo Paulo, Saulo e a sua convenção, o primeiro subtópico. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, esse grande sábio intelectual, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Esse é um pouco da biografia de Saulo, que depois passou, num caso, que era Paulo, mas ele passa a ser chamado de Paulo a partir da sua conversão. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, que aí exatamente foi o chamado de Paulo.
Paulo teve um encontro com Cristo e ele foi chamado para ser seu apóstolo. E eu acho interessante porque, tomando os dons ministeriais como dons do Espírito, é necessário que todos aqueles que se tornem apóstolos, no modelo atual, eles tenham tido de fato um encontro com Cristo, como Paulo teve. Não que necessariamente venha ficar cego, venha ter essa experiência, a maneira da experiência que Paulo teve, mas tem que ter a sua experiência com Cristo, o seu chamado com Cristo é indiscutível, porque o apóstolo é aquele que é enviado em nome de alguém. Então Paulo, ele exatamente teve esse encontro com o Cristo ressurreto, a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus, e de perseguidor ele passa a ser perseguido, de Saulo, no caso fariseu, ele agora assume o seu aspecto judaico, aí o nome Paulo, e passa a ser então um apóstolo dos gentios. Isso aqui eu acho bem interessante. E aí o subtópico 2 coloca um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que nos denota tal verdade, quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós temos aqui um exemplo de alguém que tinha o dom de apóstolo, que era o apóstolo Paulo, e não só o dom de apóstolo. Paulo também ele se destaca como um mestre nas Escrituras. Um dom tendo também não só a capacidade intelectual humana, mas também espiritual, enquanto um dom de mestre, de doutor nas Escrituras. E mais só que o subtópico 3, eu acho bem interessante, ele vai colocar a visão como Paulo se comportava e apresenta o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, como já falamos. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Então, Paulo não fazia parte do grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado de apóstolo, pois considerava-se um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo. Como que nascido fora do tempo, o menos de todos, ou o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, quando ele teve aquele encontro com Cristo. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo Paulino, o apóstolo Paulo, o apostolado paulino, embora o colégio apostólico reconhecia o apostolado de Paulo, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Eu acho isso aqui interessante porque, embora Paulo ele tinha o respeito e a consideração dos demais apóstolos, daqueles que de fato andaram com Cristo, ele tinha o respeito daqueles apóstolos que o considerava de fato como um apóstolo, uma vez que ele teve um encontro com Cristo. Mas o que marca de fato o selo do apostolado de Paulo, já que ele não fazia parte dos 12, foi exatamente as igrejas implantadas por ele. Ele era um implantador de igreja, ele fez com que o reino de Deus crescesse. Isso aqui é a marca de um apóstolo, de alguém que foi chamado por Cristo, que tem o dom ministerial de apóstolo, é exatamente um implantador de igreja, alguém que leva o evangelho aos mais diversos lugares e que conseguem atrair para o reino de Deus pessoas, implantar novas igrejas, fazer com que pessoas se rendam aos pés de Cristo. E não pegar já tudo pronto e aí pousar como um apóstolo maior, como um apóstolo rei, como tem toda essa palhaçada que a gente vê na atualidade.
Então nós vimos aqui que o verdadeiro apóstolo é exatamente um desbravador, é um plantador de igreja, é alguém que faz um trabalho que de fato a sua obra o identifica como tal. Então essa é a marca de um verdadeiro apóstolo. E aí o tópico 3 é a apostolicidade atual. Vai falar sobre a questão do apóstolo, da apostolicidade atual. Primeiro subtópico. Aí é uma pergunta. Ainda há apóstolo? Aí responde-se a pergunta. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12, no caso lá que seguiram a Cristo, se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados em 12 fundamentos na cidade santa, lá na Jerusalém, que desceu do céu. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, não há sucessão apostólica, quer dizer que o Papa é um sucessor dos apóstolos, de Pedro, de quem quer que seja, ou que outros foram tomando o lugar dos apóstolos. Não há base bíblica nenhuma para defender a sucessão apostólica. Esse colégio apostólico se restringia àqueles 12 e eles morrendo ali, então acabou o colégio apostólico. Subtópico 2. Apóstolo fora os 12. Aí sim, entra a questão agora do dom ministerial. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Dom. Estamos falando de dom e não de ofício. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes, acham-se Paulo, Barnabé, bem como os parentes de Paulo, no caso Andrônico, Júnior. Então, ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, ao longo do Novo Testamento, o termo apóstolo ele recebeu esse significado mais amplo porque se referia exatamente a um dom ministerial, onde temos lá então aqueles apóstolos, primeiros apóstolos da era, no caso ali paulina, ali pós os 12 do colégio apostólico, que continuaram a obra e que de fato tinham o dom de apóstolo chamado para esse ministério. O subtópico 3, o último subtópico da lição, é o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina. A doutrina da sucessão apostólica é uma doutrina formada pela Igreja Romana, no caso católica romana, e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal, que não tem nenhuma base bíblica teológica, não existe sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico, ou seja, é o dom, e esse ministério exercido, ele tem o caráter apostólico, mas não é um colégio apostólico. Então, o que existe hoje é um dom, um ministério de caráter apostólico, ou seja, a maneira como os apóstolos receberam a missão e fizeram a missão quando chamado por Cristo. Então, esse ministério de caráter apostólico, sim, ele existe na atualidade. Atualmente, os missionários, por exemplo, que são os apóstolos por excelência, os missionários, e aí muitos querem ser apóstolos, se dizem apóstolos, mas não querem sair do banco da igreja, ou querem comandar a igreja já totalmente estruturada, quer ser líder de reuniões de igreja, aí se intitula apóstolo, porque comanda um monte de igreja, já todas elas já prontas, estruturadas. Não é essa a ideia. O verdadeiro apóstolo, quem tem um dom de apóstolo, é um missionário, é alguém que sai, não necessariamente para outros países, mas para os bairros, para as ruas, para as favelas, para lugares onde ninguém quer ir, eles vão atrás, são desbravadores. Então esse é o sentido
do apóstolo enquanto dom, enquanto ministério, que é o verdadeiro missionário, e que não necessariamente tem que ter uma carteirinha de missionário. Portanto, o que nós temos aqui é que atualmente missionários são enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho, são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e outros que são verdadeiros apóstolos, vamos dizer assim, da modernidade, da era pós-apostólica, em relação aos 12 apóstolos de Cristo. E tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desse servo de Deus. Quantos eu conheço no nosso meio, uns já morreram, que são verdadeiros apóstolos, são pessoas que desbravaram bairros, por exemplo, em nossa cidade, ainda iniciando, aqui em Conquista, por exemplo, que enfrentaram mesmo assim no peito e na coragem e na raça para implantar uma igreja aqui nos povoados. Conheci muitos, ainda conheço muitos em nosso meio, que realmente são verdadeiros apóstolos, verdadeiros missionários, que são vocacionados, são enviados por Deus e têm feito uma grande obra para o reino de Deus. Portanto, o que nós aprendemos nessa lição aqui é que o dom de apóstolo é essa capacidade aqui recebida por Deus, é um ministério. Isso não se compra com um curso de teologia. É claro que o curso de teologia ajuda a burilar o talento, mas não se adquire num curso de teologia, nem em livros, nem se compra essa função, nem se autodenomina apóstolo. O verdadeiro apóstolo, enquanto um dom ministerial, é aquele que de fato teve um encontro com Cristo. Assim como Paulo foi chamado por Cristo, o verdadeiro apóstolo é aquele que na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, ele foi trabalhado por Deus, ele foi capacitado, ele continua debaixo da direção do cabeça que é Cristo, e no seu coração arde o desejo missionário, arde a chama pelas almas perdidas. Esse sim é o verdadeiro apóstolo que nós podemos chamar na atualidade, que tem o dom ministerial, o dom do Espírito para ser apóstolo. E a conclusão da lição: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Quantos pastores, evangelistas, missionários experimentados que têm colocado a sua vida à disposição do reino de Deus, têm se gastado na sua saúde, no seu intelecto, tem não poupado a sua própria vida em prol do reino de Deus. Esses sim são verdadeiros apóstolos que receberam o verdadeiro chamado para o ministério apostólico. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus ele continue falando ao teu coração, que você possa buscar do Senhor, ser usado por Ele, quem sabe como um apóstolo, como um mestre, um pastor, um profeta, mas que você receba de Deus, que você se coloque diante de Deus, para que Ele te use da maneira como Ele queira, e não queira usar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se deixa ser usado. Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor. Espero que eu tenha minimamente contribuído em torno dessa temática. Peço a oração a meu favor, continue aí divulgando o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo, levem outros para também se inscreverem no nosso canal, seja aí um propagador do reino de Deus. Que Deus nos abençoe,
Meu desejo é que a mão de Deus ela permaneça sobre você, sobre sua casa, sua família, que você receba da parte de Deus aquilo que você precisa, que haja bênção no teu lar, sobre a sua vida, na tua saúde, na vida da tua família, no teu ministério, no teu trabalho, na tua empresa, que a sua vida ela esteja debaixo das potentes mãos de Deus e que a boa mão de Deus ela permaneça sobre você. Em nome de Jesus, um abraço, que a paz de Cristo esteja em seu coração, em nome de Jesus. Amém.